Olá, seja muito bem-vinda ao canal Mães com Propósito. Nós estamos na série de Mãe para Mães. Me chamo Elisandra, sou casada e mãe da Ana Clara, de 11 anos. Desde o momento em que eu me tornei mãe, eu percebi que não existe uma fórmula na criação dos filhos, porque cada filho vem com a sua personalidade, vem com seus dons, seus talentos, seus desafios, suas necessidades. Existem filhos que são extrovertidos, são aqueles filhos que amam socializar, são espontâneos por natureza, e já existem aqueles filhos que são introvertidos, que gostam de ficar nas suas caixinhas, são mais reflexivos, pensativos. Existe o filho colérico, existe o filho com traços fleumáticos e existe o filho melancólico. Existe também os filhos que têm dons acadêmicos, dons artísticos. Existe aquele filho mais especial, onde cada fase é um novo aprendizado e uma nova superação. Bom, cada filho vem com uma combinação única e cabe a nós pais, com a ajuda do Espírito Santo, aprimorar, aperfeiçoar essa combinação. Tarefa que não é fácil, não é mesmo? Bom, a palavra de Deus nos diz em Salmos 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Quais são as principais características dos seus filhos? Quais têm sido seus desafios, mãe? Os meus? Olha, eu vou contar, hein? Bom, eu sempre fui muito falante. Desde o início do casamento, eu e meu esposo, nós percebemos essa diferença gritante na comunicação. Eu sou extremamente falante e ele não. Ele é muito quieto, muito reservado, moderado. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos equilibrar isso. Hoje eu falo um pouquinho menos e ele fala um pouquinho mais. E desde muito cedo, a nossa filha sempre articulou muito bem as palavras. Muito contadora de histórias, detalhista, espontânea, engraçada. Isso foi visível e audível desde o início. Ela é extremamente falante, ama falar. Mas é uma característica que não veio com muito equilíbrio. Eu vou a pé com ela para a escola. E tanto na ida quanto na volta, ela vem contando as suas histórias. O que ela aprendeu com os professores, o intervalo com os amigos. Ela vem contando muitas novidades, coisas que ela viveu naquele dia. Experiências, amizades. Mas por muitas vezes, mães, eu me irritei com ela, por não saber lidar com essa característica falante. Por muitas vezes eu falei, filha, eu não consigo. Por favor, pare de falar, filha. Os meus ouvidos já estão doendo. A mãe já está estressada. Sabe aquele tempo que você está dentro de casa, nas tarefas domésticas, e o filho está ali falando o tempo todo, e tem aquele momento que você para na casa e o que eu ia fazer mesmo? E aí você precisa pedir para a criança parar de falar para você conseguir se concentrar novamente e lembrar o que você ia fazer. Eu precisava do espírito de equilíbrio na qualidade das minhas palavras. Eu a corrigia sem carinho nas minhas palavras. E a minha filha precisava do espírito de equilíbrio na quantidade de palavras. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos deu o espírito de equilíbrio. Eu tomo posse disso na minha vida. Tome posse disso também. Declare, eu tomo posse. Declare, eu tenho espírito de equilíbrio. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. As palavras, mães, elas têm o poder de matar ou de gerar vida. Elas podem ser um veneno ou um doce precioso. Provérbios 18:21. Mães, suas palavras têm gerado vida?
Você está plantando sementes positivas no coração de seus filhos? Até que um certo dia, eu vivi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo. Logo depois de um episódio de irritação, eu senti temor. E junto com esse temor surgiu uma pergunta dentro de mim. E se essa característica da Ana Clara, essa característica falante, não fizer parte do seu destino profético? Essa foi a pergunta que surgiu dentro de mim. Foi aí que o Espírito Santo abriu os meus olhos e me ensinou que eu precisava tratar isso com equilíbrio e diálogo. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 9:10, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Quando eu senti aquele temor, o Espírito Santo me trouxe discernimento do que estava acontecendo. Logo em seguida, eu me arrepio. Logo em seguida, a Ana Clara viveu uma das maiores experiências da vida dela. Ela recebeu uma profecia do seu chamado. E que uma das principais características é a fala, se não for a principal característica. Os detalhes dessa profecia me fizeram prostrar diante do que Deus tem para a vida dela. Uau! Depois disso, outras confirmações aconteceram. Para nossa alegria, eu pedi perdão a Deus e pedi perdão a ela. Eu falei, filha, me perdoe por não te corrigir da maneira correta. Você só pode corrigir depois de ensinar. Eu não havia ensinado ela. Eu não havia colocado isso aos poucos no coração dela. Eu poderia ter a prejudicado, ter causado algum bloqueio de rejeição, de aceitação, fazendo ela se sentir uma criança inadequada, não aceita. Entendi que eu não posso mudar a minha filha, mas com a ajuda do Espírito Santo, sim, os nossos filhos podem ser aperfeiçoados. Toda a Escritura, mães, nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos e habilitados para toda boa obra. O profeta, ele revela o seu destino. Um profeta apareceu na vida da minha filha e revelou o seu destino profético. O profeta revela o seu destino, mas é a paternidade e a maternidade que te levam até ele. O profético e a paternidade, mães, andam juntos. O que você tem profetizado na sua casa, mãe? Profetize. Mãe, ajudar os filhos a descobrirem o seu propósito de vida é uma das nossas maiores responsabilidades. Mas temos que ter muito cuidado para que nesse processo não os prejudicamos também. Em Salmo 57:2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Que maravilhoso! A palavra de Deus também nos diz em Salmo 127:4 que como flechas na mão do guerreiro, na sua mão, mãe, assim são os filhos da sua mocidade. As flechas são feitas para serem lançadas e os filhos também. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir Davi, o próximo rei de Israel, o profeta Samuel foi fazer o que um profeta precisa fazer: entregar a profecia e ungir. Mas quem caminhou com Davi até o destino profético foi seu pai Jessé. Olha o que Jessé ensinou para Davi. Mesmo depois de ungido, ele falou: filho, vai levar pão e queijo para os seus irmãos. Davi poderia muito bem ter falado: não, pai, eu vou ser o próximo rei de Israel. É eles que precisam me servir. Mas não. Jessé estava ensinando a Davi sobre humildade. E Davi foi até os seus irmãos. Obedeceu a seu pai. Que
passagem preciosa. Mães, estamos sendo parecidas com Jessé? É maravilhoso ter um canal como esse que nos ajuda a sermos melhores nesta jornada. E eu deixo uma mensagem para o seu coração. Mãe, que você seja um garimpeiro de ouro no solo da mente dos seus filhos. E ao garimpar, que você se transforme num inteligente educador. Se educar, que não tenha medo de fracassar. E se fracassar, que não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si e para quem ama. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e siga o nosso canal. Foi uma bênção ter você por aqui. Até o próximo vídeo.